mesa redonda que eu lutei muito pra trazer, viu, gente? Sabe aquele mesa redonda de profissões recheado? E essa profissão aqui eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Vai ajudar você que tá aí no Brasil, você que tá aqui na Austrália ou em qualquer lugar do mundo, porque hoje nós vamos falar da profissão dentista. E eu selecionei as melhores para estar aqui comigo. Me perdoem os demais, brincadeira. Tem espaço para mais gente aqui. Nós vamos trazer a segunda parte. Mas eu trouxe gente de peso aqui, porque mesa redonda é assim, a gente tem que trazer quem é relevante mesmo na profissão, na comunidade, para poder trazer informação real e oficial. Mas eu não vou alongar muito e vou passar e vou deixar cada uma se apresentar aqui, porque hoje o bate-papo vai ser legal, vai ser gostoso, vai ser, ó, com um sorriso no rosto, hein? Ficou um jardão. Essa ficou comercial, né? Mas é pra quebrar o gelo mesmo, gente. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente, né? Mais um episódio, compartilhando aí. E esse episódio aqui eu tenho certeza que muita gente vai compartilhar, porque vai ser pra agregar mesmo, tá? Vou já deixar aquela moça ali com um sorriso lindo, maravilhoso se apresentar, e cada uma delas vai se apresentar pra gente ir pra esse nosso bate-papo de hoje. Meu nome é Karine Glória de Agapito, tô aqui na Austrália desde 2006, já tenho uma jornadinha, né, na Austrália, de Sydney, e desde 2010 estou trabalhando aqui na área da odontologia. Trabalhei 7 anos no Brasil também, então ajudando aí também, né, a comunidade que chega assim com muita dúvida. A gente, como você falou antes, né, a gente recebe muita pergunta, muitos questionamentos, né, das pessoas do Brasil a respeito da odontologia aqui, né, que é o que a gente vai bater esse papo hoje. Então é isso, sou de Goiânia, me formei em Uberaba e fiz especialização na Unesp e tô aí. E tá aqui na Austrália. Como que as pessoas te acham, Ká? Deixa o seu arroba aí pro pessoal já te seguir aí. karineagapito.dr é meu Instagram. Perfeito. Então, vou deixar essa outra mocinha aqui se apresentar, olhar para aquela câmera ali, dar um sorriso lindo e se apresentar também. Então, vamos lá. Primeiramente, obrigada pelo convite, com essas pessoas maravilhosas, especiais. Bom, meu nome é Shirin da Olibaja. Vamos falar completo, então. Bora! É difícil. Eu já coloquei bandeirinha do Brasil pra galera entender que eu também sou brasileira, apesar do nome. Eu sou palestina de background, então eu tenho todo o background árabe, mas nasci no Brasil, então eu falo português, falo um pouco de árabe também. E vim para a Austrália 5 anos atrás, sou um pouquinho mais fresh das sofrências. Mais 5 anos, né? Mas estou muito feliz também de estar aqui, muita coisa aconteceu, como, né, todo mundo. E vim primeiramente para fazer um trabalho voluntário como dentista na Ásia. Então decidi vir para a Austrália para estudar inglês. Conheci casualmente o amor da minha vida e aqui estou, resumidamente. Trabalho na área da odontologia aqui na Austrália desde os meus 3 meses de Austrália. Muita coisa aconteceu também. Nós vamos contar. Se eu isso puder aí. contar, não faça como eu fiz, mas faça. Uhum. Mas eu fico muito feliz de estar aqui. Sou dentista desde 2013. Me formei em técnico em prótese dentária quando eu tinha 18 anos. Me formei em odontologia quando eu tinha 13. E fiz especialização em tratamento de canal, que é endodontia, em 2017. 16, acho. 16. Legal. Boa. Show de bola. E mais uma pessoa aqui especial aqui para nós. Apresenta lá pro pessoal quem é você. Meu nome é Patrícia Vivaldi. Estou aqui na Austrália, vai fazer 10 anos agora, em agosto, que a gente mudou. Vim com meu marido e 2 crianças, com a cara e com a coragem, para fazer as provas, né, e poder pegar a qualificação como dentista aqui. Mudei em 2013, peguei minha qualificação em 2014 e tenho trabalhado como dentista desde então. Sou de Curitiba, originalmente, provavelmente consegue saber, pelo sotaque do sul, que não engana, né? Meu marido também é dentista, nós tínhamos uma clínica em Curitiba por 12 anos, e aí mudamos para cá. Ficamos trabalhando separados por vários anos e agora faz 1 ano exatamente que a gente abriu a nossa própria clínica, que se chama Vivaldi Smile Artisans, aqui na City. E como que o pessoal te acha? E qual arroba? Arroba Vivaldi Smiles. Ótimo.
Legal, gente. Eu tava muito animada para trazer essa mesa redonda de dentista. Tô tentando essas mulheres há alguns meses, mas todas sempre falaram sim, aceitaram o convite desde imediato, mas combinar as agendas é desafiador. Então, muito obrigada a vocês por estarem aqui, por disponibilizar, né, o tempo de vocês. Eu sei o quanto vocês são busy, então eu tô muito feliz. E assim, hoje a gente veio para trazer informação, bater um papo, né? A gente tá aqui para trocar informação. Então, acredito que cada uma de vocês vai conseguir contribuir com o pessoal. Então, eu não tenho conhecimento. Caso, né, eu fale alguma coisa aqui que não condiz, por favor, me interrompa, me ensine, porque assim como eu, outras pessoas também querem aprender. Mas eu quero que vocês compartilhem, né, a experiência de vocês e o que vocês podem compartilhar com a comunidade, tá? Então, eu queria que cada uma de vocês comentasse, né, com o pessoal como que é a profissão, como que é o processo de validação. Vocês se formaram aqui na Austrália, acho que vocês já se apresentaram, acho que todas já eram dentistas no Brasil. Como que foi esse processo de reconhecimento de diploma, validação de diploma, que é um mundo novo para mim também e eu quero aprender com vocês. Você pode começar, Cá? Posso. Sim, eu acho que existem duas maneiras. Você pode fazer a odontologia aqui, né? Que é um processo um pouco mais longo, ou você pode revalidar pela ADC. Esse processo de revalidação são 3 provas. Então, tem a prova de inglês, tem a prova teórica e a prova prática. Eu fiz as provas há um tempo atrás, que eu comecei a trabalhar em 2010, então em 2008, 2009 eu estava fazendo as provas. Então, era um pouco mais... o processo demorava um pouco mais, porque de uma prova para outra, demorava tipo 6 meses. E as provas tinham validade. Então, às vezes, a hora que você chegava na terceira prova, a de inglês já tinha expired, você tinha que começar novamente. Hoje, isso já tá um pouco mais fácil, eu acho que mais friendly. Ela vai poder, né, falar com contribuir nesse aspecto. Mas a de inglês é a mesma que a gente passa hoje para uma validação, tipo IELTS, PT, é isso? Tá. Das fases. Uma delas. Na minha época chamava OET, que eu acho que agora... É similar. É similar, né? É similar. É só a nomenclatura que muda, mas é basicamente o mesmo. Vocês têm uma ideia de quanto, por exemplo, de pontuação hoje precisa tirar? Eu acredito que é 7. 7 é alto, né? Na época que eu fiz era 7,5. 7,5. Se eu não tô errada, eu ia dizer, eu acho que é 7, 7,5. Eu acho que é 7,5. Eu acho que é 7,5 ainda. Do academic, né? Nossa, Que é o mais difícil, tá. o level mais Porque é difícil. um level avançado. Tá. Eu não sei como está hoje na questão assim, mas a gente tinha que passar em todas. Em Isso. todas, tipo speaking, né, reading. Mas vale IELTS e PT também hoje ou não? Vale. Legal. Várias Legal. vezes. Então, aí é esse processo e tem os grupos, né, que estudam. Então, acho legal para quem está interessado nesse processo, join, né, um desses grupos de estudos, porque eu acho que é muito válido, me ajuda bastante. Qual o nome do órgão que regulamenta essa profissão dentista aqui? Tem a ADA, né, que é como se fosse o Dental Council, e tem a AFRA, que é o órgão que regula todas as profissões na área da saúde. E aí você passou por esses 3 processos, Cá? Sim, as 3 então, provas. você validou aqui a sua profissão na Austrália, tá? E aí você trabalha como dentista aqui desde 2010. 2010, legal. Isso. E você, Shirin, como que tá sendo esse processo? Conta aí pro pessoal um pouquinho. Eu sou a mais fresh, então eu tô no processo ainda. Mudou um pouquinho do que a Ká falou. Eu acho que nesse sentido do inglês, talvez facilitou um pouquinho, porque o processo do inglês é no final. Então, primeiro você passa todo o step de dental background, e depois você vai, então, finalizar com o IELTS ou determinada prova de inglês. Interessante. Eu comecei aplicando a primeira fase, agora são 4 fases. A primeira fase é a documentação, que existe toda uma legislação e um time frame, né, um tempo de faculdade que é exigido. Antigamente, eu acho que as faculdades que tinham um período menor ainda passavam, hoje em dia não. Hoje em dia tem que ter 5 anos e determinado número de cadeiras e horas também. Mas o brasileiro, de modo geral, as faculdades elas têm 5 anos na odontologia. Algumas faculdades eu vejo de 4, aí às vezes é um pouquinho difícil, porque daí você vai ter que começar
a comprovar que você tem horas a mais adicionais. Entendi. Tipo aqueles complementares, Uhum. horas, sabe, de clínica, essas coisas. Eu fiz essa fase, eu passei nessa fase, agora eu tô na segunda fase, que é a fase de fazer a prova mesmo. Uhum. A prova também mudou dessa época. Antigamente eram questionários, assim, com questões mais objetivas. Hoje em dia, realmente, você tem que entender de uma forma um pouco mais complexa casos clínicos, o que você vai realmente fazer. Uma questão tem 5, 6 questões dentro de uma, então se você erra uma, você praticamente erra a questão toda. Então é um pouco assim, psicologicamente você tem que estar bem preparado para isso, porque é demanding, eu posso falar pelas minhas Stressful. colegas. É stressful, né? stressful. Eu posso falar pelas minhas colegas também, no sentido da gente como mulher, e é a minha posição que eu tô hoje, querendo casar, querendo ter filhos, você meio que às vezes fica, dou um passo ahead ou não, ou eu espero eu passar na prova pra ter filhos. Ou eu espero eu passar na prova pra casar, ou eu espero eu passar na prova pra trocar de trabalho, de casa, de emprego. Então, assim, eu acho que a mulher ainda ela tem todo um peso um pouquinho a mais do que os meus colegas homens dentistas que acabam tendo o suporte geralmente da mulher pra cuidar dos filhos, da casa e o apoio emocional, assim, mas eu acho que, de modo geral, assim, se eu puder, desde já, dar um conselho, prepare-se emocionalmente. Mentalmente. Tá, é forte o Isso é super processo. importante. Requer muito estudo. Muito Uma coisa estudo. que as pessoas me perguntam, ai, como é que você fez pra passar nessas provas rápido, né? Porque, assim, graças a Deus, consegui passar na minha primeira tentativa, e tanto na teórica quanto na prática. Ai, qual é o segredo? Eu falei, não tem segredo, a gente tem que dedicação. estudar muito. Dedicação. Quando eu digo... Foram meses e meses de estudo, assim. sequenciais. Vocês Porque poderiam- eles recomendam, né, os livros e a bibliografia que você tem que estudar. Então, eu peguei aquela bibliografia, que eram, sei lá, 25 livros, e eu li todos os livros do Também, começo ao Paty, fim. estudei todos. É assim que se passa E uma nessa das prova. Não tem diferenças- shortcut. Não tem Não tem shortcut. jeito. E uma das diferenças nisso que a Patrícia falou também é que aqui, diferente da faculdade do Brasil, eu acho que eu tive que estudar um pouco mais o geral da medicina. Então, algumas coisas assim que a odontologia do Brasil não abordava, eu tive que estudar inglês. Né? Para fazer a prova. Só uma pergunta, quando você estava falando, então você submeteu todos os seus papéis, Isso. foi a primeira etapa, Isso. aí a segunda etapa é como se fosse a teórica. Isso. E a Uhum. terceira, então, a prática. A E a prática. quarta, a prova de inglês. Então o inglês Ficou pro final. Uhum. Entendi. Na época, Ótimo. quando eu fiz, você submetia a tua documentação toda, né, da faculdade, comprovando que é equivalente. E o inglês já tinha que estar junto também. Se você não tivesse o inglês, você nem tinha oportunidade de fazer a prova teórica. O que, na minha singela opinião, eu acho que faz mais sentido. Porque muitas vezes as pessoas vão daí fazer a prova sem ter o inglês e não vão passar. Porque não tem a base. Não tem a do base. conhecimento. Ou como é que você vai estudar um livro inteiro de oral medicine, por exemplo, que é super complexo, se você não tem o inglês. Então, eu acho que essa invertida que eles deram, pra mim, não... Mas eu acho faz que muito foi sentido. justamente porque muitas pessoas não estavam passando em todas as fases por do causa inglês. E como era um pouco longo até chegar ao final do processo, essa prova expire. Ela E tem perde um a validade. tempo? Qual seria o tempo geral hoje? Se Hoje fosse em pra fazer dia, dentro do... Hoje em dia, se eu não me engano, depende de qual level você já está. Se você passou nesse agora, por exemplo, o meu Initial Assessment, se eu não me engano, são 5, 6 anos. E aí, depois dessa fase pra próxima, se você demora, vamos supor, se você demora pra prática 1 ou 2 anos pra tentar, você ainda tá entre esses primeiros 5 anos de expire. Então, muitas pessoas, acontecem mulheres que engravidam, que têm maternidade livre, blá, blá, blá. 2 anos passa assim. Aí, daqui a pouco, já venceu. Então, os documentos você tem que apresentar novamente, aplicar E novamente. é um monte de E é documento. muito. Eles E pedem tem que todo ser o teu tudo histórico, certificado. até da escola primária, assim. Entendi. Tipo, quer saber a tua vida inteira. E tem que ser tudo né? certificado, Tudo tudo no padrão que eles certificado. pedem no website. Então, no website, a pessoa olha, tem tudo especificadinho, tudo certinho. Isso é uma boa dica para quem tem interesse em ver como é que funciona. E a gente, às vezes, recebe muitas perguntas do pessoal do Brasil. Eu falo, entra no site do Australian Dental Council, ADC,
Lá tem tudo. Tem Uhum. como funciona a prova, toda a documentação que você precisa ter. Então, assim, se você está no Brasil e tem a ideia de fazer isso, já começa a ir atrás. Eu apliquei a minha documentação e fiz o meu IELTS do Brasil. Tá. Quando eu Ah, cheguei tá. aqui, eu já estava com a resposta que eu poderia fazer a prova. Só Que não bom. sabia ainda qual era a Auxilia, data. né? Interessante. Mas eu já sabia que eu ia fazer. Legal. E aí eles, depois, 3 meses antes da data, eles falaram, você vai fazer a prova daqui a 3 meses. Aí esses 3 meses foi assim, 8 horas por dia, ia pra biblioteca e estudava. Nossa, Isso é ótimo, Segunda a porque segunda. você já veio com foco Eu já já para as nisso, provas. Quando eu vim em 2006, eu nem pensava em morar aqui. Eu a mesma coisa. Eu vim para passear, conhecer a Austrália. Olha. Então, as coisas mudaram. Então, assim, nesse sentido, é como se eu tivesse perdido um tempo, né? Porque aí eu fui olhar e tal. Inclusive, é uma história interessante, porque a primeira vez que eu fui, tinha, naquela época, uma agência de imigração e ela fazia como se fosse uma mesa, assim, redonda, um bate-papo com várias pessoas para dar umas ideias. E eu e uma amiga minha, que hoje também é dentista aqui, a Márcia, e nós perguntamos para ela sobre a questão, né? Ela falou assim, esquece, isso aí ninguém passa não. Ah, sim. E daí eu falei, então deve ser que ninguém Olha passa. E só. deixei aquilo ali. É. Aí, conversando na época com alguém, a pessoa falou, não, pode ir atrás. E daí eu comecei a... Despertar. Mas ainda tem essa cultura, né? Tem. De, ninguém Uhum. passa, porque é difícil Desafiador. passar. Mas É, não é mas possível, as né? pessoas É possível. passam. Exato, Então é exato. possível. Não é fácil, mas é possível. Ô, pode ser Com marido também é certeza. dentista, né? Também. E ele também passou pelo mesmo processo? Então, a gente mudou pra cá, né, com visto de estudante, ele fazendo um MBA, e aí a história era assim, a gente tinha 1 ano Aham. de visto, com 2 crianças pequenas, meu filho tinha Meu 2 Deus. anos, e assim, como eu sempre fiz clínica geral e ele é ortodontista, a gente Aham. decidiu que tudo bem, então ele ia fazer o MBA, e eu ia estudar e passar nessa prova pra pegar o visto, Aham. porque naquela época dava PR, né, Sim, sim. agora já não dá mais. Hoje não dá. Ah, não dá? Aí, Não. eu estudei, passei. Ai, gente, passar por tudo isso. É. É o caso de alguns, né, É. colegas. E aí, depois que eu passei e a gente pegou o PR, Aham. aí ele fez a prova. Ah. E aí eu ajudei também, né? Porque como Já tinha ortodontista, esse conhecimento da clínica geral, principalmente a prova prática, para ele foi bem challenging, porque ele só fazia ortodontia. Uhum. E daí a prova prática, você tem que fazer tudo, né? Entendi. Todos os Todos procedimentos. os procedimentos. Ai, cara. Aí É o meu caso também. É um Aí challenge. até na primeira vez ele não passou. Aham. Aí na época eu tinha que pagar $6.600 para fazer a prova de novo. Nossa. A prática. A prática. Na Agora minha baixou o época preço eram também. $8.900. Eles estão baixando. Mas acho que é por conta da questão também do PR, né? Acho que tudo isso envolve nas taxas, né? Porque hoje em dia já não dá mais piada, né, na área. Nossa, mas eu tô decepcionada. Eu sei, né? Só se você É tiver porque um não tem sponsor. demanda Só mais. se- Ah, pelo sponsor dá. Pelo sponsor, Ah, tá. mas em regional, não em Sydney. Tá. Então, Uhum. se você migrar, vamos supor, para áreas mais regionais, você Ainda é consegue. possível. Como mas não em dentista, Sydney mas não em anymore. Sydney. 2014 foi o último Uh! ano. Eu peguei assim dos 45 ao Dos segundo 45. tempo. Nossa, Eu peguei minha qualificação em junho e em julho eles tiraram a Uau. odontologia da Nossa. lista. E nunca mais voltou, porque agora já tá com oversupply de dentistas, Entendi. na verdade. Todo mundo É. que acaba ficando aqui, né? Os próprios dentistas. Nossa, mas que se tão formam, desafiado. Ah, tá. Os que se formam, Os ok. próprios que se formam na universidade daqui, eles não querem sair, né? Então, Ah, eles ficam na zona de conforto e tal. entendi. Então, as cidades mais afastadas ficam com demanda muito precária mesmo. É normal. Aí eles querem, Eles né, querem que incentivar alguém as pessoas para ir para essas É. áreas mais regionais. É. E me Que diz tem bastante trabalho nas Que áreas tem regionais. muito, exatamente. Tem. E bons pacientes, né? É. Pacientes, porque os pacientes acabam ficando muito gratos a você, né? É outra dinâmica do que as cidades grandes, né? O Exato. mesmo acontece no Brasil um pouco. As cidades regionais Menores. do Brasil menores também são diferentes do público. É uma clientela Ô, diferente. gente, e uma pessoa que é formada no Brasil, dentista lá, em odontologia, pode chegar na Austrália e pode trabalhar como assistente de dentista? Sim. Pode? Sim, pode. E deve, E sim. deve. Vocês acham que é Sim. relevante Aham, para sim. poder ingressar na área? Muito, É muito. tipo, Aprende muito importante. E Então- tem dois, É. desculpa, Uhum. Sheila, e tem dois aspectos, assim. Por exemplo, você pode trabalhar numa clínica fixa ou você pode fazer numa agência. E a agência, ela tem contato com várias clínicas. Então, a agência te loca para várias clínicas diferentes. Você conhece pessoas, você vê
assim, como é a realidade, né? Sim. Que algumas coisas mudam, você acaba aprendendo o nome dos instrumentais, as coisas, seu inglês não é muito bom. Uhum. Então, assim, eu trabalhei numa clínica logo quando eu cheguei, por um tempo, e foi muito legal pra mim, Uhum. nesse sentido. Você trabalhou como assistente? Como assistente, sim, Que trabalhei legal. como Eu assistente. trabalhei também por 6 meses. É. Foi bom, ajudou. Ah, que interessante. Eu, quando eu cheguei nos 2, 3 primeiros meses, eu já comecei a olhar onde é que eu posso trabalhar com tudo que eu aprendi nessa minha porque- vida, não é? Aham. Nesses meus 18 anos, vou fazer o quê? E aí eu comecei a procurar oportunidades como dental assistant, o que precisava fazer, quais são as chances de conseguir. E eu lembro que na época eu morava numa casa com meninas e todo mundo ria da minha cara, né? Você tá doida, menina? Você mal consegue falar bom dia em inglês, você vai fazer o quê? Eu disse, gente, vou tentar. E foi, guardei isso pra mim. Cheguei sozinha com uma mala e o meu diploma, era isso, a única coisa que eu tinha na época, com uma oportunidade de ficar 8 meses para fazer aprender um intercâmbio em inglês e fazer o meu trabalho voluntário como dentista na Ásia. Então, a minha ideia não era ficar aqui, eu queria tentar aprender só para levar para o Brasil que eu fosse entender de conhecimento de odontologia da Austrália. Quando eu comecei a procurar, gente, se eu puder dar um conselho, vá no YouTube, olha os videozinhos de DA, né, que é o código dental, você não faz o que eu fiz. Eu acho que eu sofri demais. Por quê? Porque eu não tinha a menor ideia das coisas e eu acho que eu poderia ter poupado um pouco o meu psicológico na época, muito fresh, muito nova, assim, com expectativa muito de juventude na época. Eu imaginava que as coisas poderiam ser um pouquinho mais fáceis. E aí, óbvio, né? Você entende que você tem milhões de situações de experiências na sua vida profissional. E quando você chega aqui, você é totalmente outra pessoa. Você tá aprendendo o beabá desde que você nasceu, literalmente. O fato de você ser um bom dentista não Não. te faz um bom auxiliar Não. de dentista, muito pelo Entendi. contrário. Porque você nunca fez isso, né? Então a gente E realmente aqui aprende. o infection control Isso que eu ia deles é perguntar. super rigoroso, tipo super Super. rigoroso. Eu acho que voltar a trabalhar como dentista no Brasil seria um challenge muito, muito grande. Olha. Porque é realmente incrível a dinâmica que acontece aqui. Talvez não seria, né, tão... dessa forma que acontece aqui, não seria tão aplicável na realidade do Brasil. interessante. O que é uma Nossa, eu pena. não acho tão diferente. Eu acho em alguns aspectos, Eu não acho especialmente tão em diferente. big clinics, eu vou dizer assim, tipo essa dinâmica de caneta de alta rotação para cada paciente. Dentista vai me entender isso, né? Caneta de alta rotação para cada paciente. A gente está Uhum. falando aqui em 50 canetas de alta rotação. vamos supor. Que no Brasil não No se Brasil troca. não se Então, troca. por exemplo, tem um É. motorzinho, você usa aquele motorzinho o dia todo. Exato. Não sei Isso como pra é mim- hoje no Brasil, porque eu já tô aqui há Bom, muito eu tempo. fui assistente de dentista, viu? Ah, Por alguns anos. aqui E realmente troca-se era. tudo no final do atendimento. O Tudo. que é incrível. O que faz todo sentido. Eu E a percebi gente isso aloca- recentemente mesmo, É. mas eu não. Nossa, interessante, porque eu percebi isso. Eu tava na clínica e eu vi que trocou. Eu falei, nossa, mas será que é um. Mas- E a gente entra um paciente e outro, tem o tempo para auxiliar, vir, limpar tudo, Tudo, desinfetar tá tudo. E isso é Uhum. muito incrível e eu acho que faz uma diferença muito grande nessa troca paciente-dentista também. Mas uma das coisas que eu lembro que foi uma coisa que me chamou muita atenção na época foi quando eu vi dentista aqui trabalhando sem touca, com os braços muito abertos, assim, sapato aparecendo, as mulheres com cabelo solto. Eu ficava, gente, que loucura, né? Eu pensava, nossa, eu tinha que usar todo o Toquinha. EPI, né, toquinha e tudo mais. Então eu acho que isso é uma coisa diferente. E E por hoje quê? agora eu já me acostumei. E por que você acha que. Eu acho que é a dinâmica da cultura mesmo, australiana, inglesa também é assim, né? O que Interessante. Eles estavam tentando implementar, porque Algumas coisas, né? tem uma... Na universidade tem uma brasileira que ela estava tentando implementar a touquinha aqui na Austrália, mas não foi Não aprovado ainda. É o que, na clínica onde eu trabalhei em Adelaide, foi o meu primeiro emprego como dentista lá, eles não tinham uniforme, os dentistas se vestiam com roupa Normal. mesmo assim, Roupa. calça, Nossa, não tinha camisa, jaleco? tal, nada. E a mentalidade God, deles, né, o porquê daquilo, Aham. é que fica menos assustador pro paciente, Pro que paciente. o jaleco ou o scrubs, né, Que ele dá interessante. aquele ar Aham. muito médico, pesado, É. assim. E se você tá vestido com uma roupa normal, Normal. você é uma pessoa normal cuidando daquela pessoa. Aí eu me adaptei àquilo, mas eu nunca curti. É, Assim, eu assim, sinto eu tô indo mesmo. embora com Eu aquela sinto roupa, mesmo. né? Nossa, Mas aí o é. cabelo. Suja. Então, assim, eu não dá, né? na Pra minha trabalhar clínica com o uso cabelo solto. jalequinho, bonitinho, É. cabelinho preso. Isso é incrível. Quero Eu que todo também. mundo esteja de uniforme. A gente de vai cabelo adequando o preso, nosso existe jeitinho, né? existe É. Brasileiro. protocolos, Com é. certeza.
Mas até tem uma menina que é dentista do Brasil, recém-formada, e ela trabalha como auxiliar lá pra gente. Ela não começou o processo das provas ainda. Uma querida, Legal. super ajuda. Então dá, hein? Ó. Isso, ajuda bastante. E tem espaço no mercado de trabalho? Tem vaga? Super, Eu acho que super. a posição de DA é uma posição que vai te agregar muito. Eu lembro que, voltando a isso que eu tava falando, eu lembro que eu olhava os vídeos, assim, eu pensava, não, isso aqui não vai me agregar muita coisa. Eu vou colocar a cara e vou testar. Então eu tirava foto de tudo, eu abria todas as gavetas, eu gravava, escrevia o nome das coisas várias vezes. Eu pensava, gente, nunca vou conseguir decorar os nomes e saber os significados de tudo e tal. Mas no fim a gente consegue. Boa notícia é que a gente consegue. E no final de tudo você vê o quanto que você é autossuficiente, é corajosa. Eu acho que a ideia de vir para a Austrália, ela abre nossa mente gigantemente. Assim. Siri, e você acha que uma pessoa, por exemplo, que já trabalhou pelo menos 1 ano no Brasil como dentista, isso também auxilia, né? Porque às vezes você não sabe o nome, mas você sabe ali o que o dentista vai precisar. Total. Então, Sim. eu acho que um pouquinho de experiência no Brasil, não sim. chegar tão cru assim, Ajuda eu muito. acho que auxiliou muito, assim. Sim. Eu acho que que concordo 100%, porque é por isso que eles amam a gente como auxiliar aqui, né? Uhum. Porque você entende o que o dentista vai quer. vir. É. Então, você já se antecipa. Ele vai fazer uma restauração, ele precisa disso, disso, disso. Ele vai fazer uma cirurgia, ele precisa disso, disso, disso. Claro, algumas situações você se adapta à forma do dentista. Mas, de modo geral, você pensa como ele. Legal. E pensa né? em advance, E né? pensa em Antes já, advance, então o que já é incrível, auxilia. né? Ajuda muito. E a gente tem bastante coisa pra explorar aqui hoje, mas a Shirin vai ter que ir, né, Shirin? Sim, Tá, gente, hoje o dia foi cheio, foi. né? A gente tá com mulheres busy aqui, então eu vou liberar Então, você pra ir. A gente vai continuar esse papo aqui com essas mulheres. Isso. Muito obrigada por ter Obrigada vindo. a você. O próximo step a gente vai falar com elas, mas obrigada, amor, por ter vindo. Dá um Obrigada. recadinho pra galera aí. Por favor. Obrigada, gente. Obrigada, as meninas, por tudo. Foi incrível. Eu quero dizer que quem precisar entrar em contato comigo para qualquer coisa relativo, tanto à diplomação, tanto até mesmo consultas aqui na Austrália, eu ainda não consegui explorar a minha segunda parte. Gostaria de dizer que a Austrália, ela abrange muitas coisas, não só odontologia como dentista. Nós podemos fazer muitas coisas que no Brasil muitas vezes a gente não tem campo. Então, talvez a gente faça um episódio eu e você. Eu gostaria também de explorar essa parte de dizer para quem está vindo para a Austrália, você tem inúmeros campos dentro da odontologia que são apaixonantes igual. Hoje mesmo eu estou na posição de dental consultante aqui na Austrália e eu sou muito proud disso. Não teria essa chance no Brasil de jeito nenhum se não fosse a Austrália. Eu sou muito grata. A gente não entende como esse outro lado do dentista operador é tão importante. Então, hoje eu treino dentistas de uma forma profissional, de como eles podem oferecer o tratamento deles de uma forma empática, mas ao mesmo tempo que seja profitable, né? A gente fala em inglês, que seja lucrativa para sua companhia, para você como dentista, mas empático ao seu paciente. Então, eu estou muito focada nessa parte hoje em dia. Trabalho numa clínica incrível chamada Dental Boutique, que eu sou muito proud. Nós temos 5 clinics aqui, 5 clínicas aqui. E eu fico super feliz de estar aqui e eu agradeço o convite. Obrigada, Aguardo o amor. nosso próximo. Obrigada, meninas. Desculpa estar saindo assim, mas eu agradeço de coração. Não tem problema. E espero a próxima. Obrigada, viu? Um beijo pra Beijo, vocês. beijo. Bom, e voltando, tem uma pergunta assim que não quer calar, que a gente vai precisar falar sobre isso. Na Austrália, todos nós, seres humanos desse lugar, tememos por um tratamento dentário porque é caro, gente. Por que esse tratamento é tão caro? Tem alternativas? Fala com a galera, tem gente já dando ali sinalzinho, é caro mesmo. A gente morre de medo de ter uma dor de dente aqui. Eu já passei por alguns processos, dá pra pagar, mas a gente tem que colocar a mão no bolso. Por que esse tratamento é tão caro? Será que é um reconhecimento da profissão ou tem mais coisas aí que a gente não tá sabendo? Eu acho que tem vários fatores Uhum. nessa pergunta aí, né? Nesse aspecto financeiro. A Austrália, a mão de obra é mais cara, é bem mais remunerada do que no Brasil. Então, a pessoa que está na recepção vai ganhar por hora, ela vai ganhar mais. Sim. A pessoa que está te auxiliando vai ganhar mais. A pessoa que está lá no fundo fazendo a esterilização também vai ganhar mais. Então, o aluguel é
incrivelmente mais caro em Sydney, né? Não tem como comparar no Brasil, né? Com o aluguel do Brasil. E a gente também paga um pouco mais caro pelos produtos aqui. É, isso que né, eu ia perguntar. Patrícia? Então, tudo isso o custo de uma somado... clínica aqui agora, como Tem a business sua- owner, posso te falar, o custo é Alto. elevadíssimo. Por conta do elevadíssimo. próprio material também, né? Material, staff. A Comparado com o staff é Brasil, que você mais- acha? É, Tá. staff aqui custa muito caro, né? Uma Staff auxiliar, recepcionista vai ganhar ali, em média, $40 mínimo a hora. $30 a hora, É. no mínimo. 40 Aí nisso dólares a ainda tem hora. annual É. leave, sick leave, né? Super, Todos os táxi, impostos enfim. que não é. Então, cada funcionário te custa ali, em média, em $50 por hora, É. pelo menos. É. Para um dentista trabalhar, você tem que ter no mínimo 2 pessoas. Sim. Uma na recepção e uma auxiliando. Mas normalmente a gente tem 3, porque tem que ter alguém fazendo esterilização Sim. também. Uhum. Então, ali, só aquela hora já custou 150. É verdade. Então, como é que você vai cobrar 99, né? Fora. É. Então, assim, fica a dica, né? Como é que cobra Fora 99? todos os materiais que são E utilizados. Tem também, Fora os materiais, é. exato. E tem também a questão que é uma diferença, né? Por exemplo, se o paciente está confirmado e não vai no appointment, vai ter um fee por aquele appointment. É, Por quê? Porque o custo de só ter aquela hora ali esperando por ele. por ele, é Né, verdade. Paty? Que é a recepcionista que você paga e o staff todo que E tá na ali. verdade, assim, olha, eu acho que, perspectivamente falando, né? Quanto custa um tratamento dentário? O brasileiro tem essa tendência a converter e comparar Sim. quanto isso custaria no Brasil. Obviamente, 4 para 1 é 4 vezes mais caro. Mas se você pensar dinheiro por dinheiro, vamos dizer, aqui uma restauração vai custar $300. Uhum. No Brasil, uma restauração não custa menos do que R$300. É. Não. Só que no Brasil, É. as pessoas, proporcionalmente, ganham muito menos. Será que certo? é porque também tem muito plano odontológico lá e a gente acaba meio que se escondendo atrás do plano ou não Eu necessariamente? sei, eu acho que é perspectiva. Tá. É perspectiva. Eu acho que a pessoa fica, às vezes, com a questão de convertendo, É. né? E aí, a mesma coisa de aluguel. Imagina se a gente for converter o aluguel aqui. Exato. Você não vai alugar nada. Respondido, meninas. Entendi, tá tudo indo. Agora sim, vamos então, já que a gente tá achando que tá caro, mas não é, o que a gente vai fazer pra esse pessoal aí não ir no último minuto e ter que colocar a mão no bolso aí na emergência? Porque tem muita emergência, Essa é uma né? boa pergunta. É, ótima Agora, será pergunta. que é interessante a gente ir uma vez por ano pra poder fazer um check-up? Qual a dica que vocês dão, então? Já que pra gente, né, tem tanto medo de ir lá porque vai custar, e aí tem gente que também tá com aquela dorzinha e deixa um rombo aparecer pra depois, e aí não tem jeito. Aí É. você tem que tratar e às vezes é assim, muito tarde, né, também. E assim, a vida pode pegar a gente de surpresa, né? Por exemplo, eu acho que o ritmo de vida nosso aqui é alucinante, né? Assim, é muita coisa, a gente tem que dar conta de muita coisa, principalmente se a pessoa ainda está estudando, está no visto de estudante, é puxado. E aí, às vezes, uma coisa que seria uma restauração, meia hora de Pequena, appointment, né? 250 a $300, vai deixando, virar um canal, que aí vai Vai ser... ser 1.000 e tanto. Eu conheço ser várias mil e- pessoas nessa né? condição, sabia? Então, isso é muito complicado. E muito comum também, não é? E Pelo muito menos comum. eu vejo isso o tempo todo. É. Pode ser só pelo financeiro, pode ser pelo financeiro e pelo receio, pelo medo de ir ao dentista Uhum, também. Porque né? criou-se essa mentalidade que vai deixar um rim no dentista, né? E que não tem Criou. nada E disso. não é. E existem Tipo, as planos pessoas de vão na balada, pagamento. vamos dizer, vai na balada lá, gastou É. $300 Uhum. numa noite. Fácil. Mas pra gastar pra restaurar o dente, Pode falar, produção. né? Tá valendo, Tá não vou valendo. tirar. Tá sendo ótimo pra mim, porque eu tenho um problema com dentista. E eu queria saber de vocês. Porque é quase que uma fobia, assim. Eu só vou no dentista, tô falando por mim, mas eu sei que tem muita gente assim. Eu só vou no dentista quando eu realmente preciso. É por isso que Quando- você tem a fobia. Quando, porque quando o sempre é remédio não complicado. funciona mais. É. Porque eu tenho medo. E eu vou te falar, é só dentista. Eu tenho tatuagem, eu tive. Quando eu era jovem, eu tive piercing. Eu nunca tive medo de nada, assim, sabe? E sou até muito. Eu consigo segurar a dor bastante, assim. Tem um nome isso. Eu tenho uma. Uma Resistência. Até bastante a dor. Agora, dentista, pra mim, sempre foi complicado. É quase que uma fobia. Existe alguma explicação? Existe realmente uma fobia? A pessoa que tem medo de dentista? Existe. É? É Com bem comum, certeza. na verdade. Super justamente por alguma
experiência negativa que você deve ter tido, às vezes, quando criança, foi num dentista que foi muito rough com você, ou existe muita história, assim, da criança foi fazer uma restauração e não deram anestesia, e aí aquela Arrancou dentinho dor... de leite sem ou anestesia. tratamento sem anestesia, traumatizou. E também aí tem aquelas fica brincadeiras bobas, né? Que os pais mesmo traumatizam. Nossa, O dentista, ai, meu né? Deus, Não tem faz uma... isso, pode ganhar anestesia no dentista. Tipo, Mas é o que a Patrícia falou mesmo, Joseph. Tipo assim, se você espera chegar numa emergência, a anestesia vai demorar mais pra pegar, vai ser mais dolorido, vai ser mais caro, Demorado, vai ser mais né? demorado. Não auxilia. se você trabalha na prevenção, assim, a minha recomendação, não sei a tua se é 6 meses, mas eu recomendo os pacientes cada 6 meses vir para o check-up, para a limpeza. A cada 2 anos a gente radiografa os dentes, porque daí, se tiver alguma coisa ali começando, você já diagnostica, você já trata. Não é caro, não é dolorido, é simples, não vai virar uma coisa maior, tranquilo, entendeu? Agora, Ou no máximo uma vez por ano, né? No máximo uma vez por ano. Tem paciente que vai 4 vezes ao ano para fazer limpeza, quando tem problema de gengiva. Que é uma coisa que eu quero falar a respeito de sangramento. Pacientes com muita tendência a cárie, tem gente que tem cárie toda hora, tem que ter um acompanhamento. Qual o maior mais de problema perto. recorrente aqui? Falando assim da nossa comunidade que Pessoa acaba que deixando um vem- espaço maior para poder... Pessoa que vem do Brasil com tratamento não muito bom e aí chega aqui, tá um caos. desastre Aham. e aí é uma facada. pra Ou arrumar. foi no dentista lá, e os dentistas no Brasil, por alguma razão, não tiram radiografia. Não sei o que acontece, O que né? acontece? Não sei o que acontece, não tiram radiografia. Uhum. Fui no Brasil, fiz um check-up, uma limpeza, Ou antes de mudar faz pra cá, canal, e não tirou radiografia. A ou pessoa faz chega canal e com não põe cáries. coroa. Isso também. Chega com cáries imensas. Entendi. Que só dá pra ver. Não, mas eu se fui no radiografar. dentista, mas tirou radiografia? Não. Não. Então não foi no dentista. Porque tem cáries que só dá pra ver com radiografia. Eu atendi semana passada um paciente desse tamanho. Ele veio no final de 2021, tirei radiografia, tinha uma carizinha inicial. Dei o plano de tratamento, tá. Morre de medo. Não veio. Veio agora desse tamanho, com canal. infecção. Essa é a progressão. Entendeu, meu querido? Então, Trabalha na amanhã o prevenção que o teu appointment, trauma né? melhora. Eu tenho uns cartõezinhos aqui, uns business cards, eu já vou te preparar daqui a pouco. Foi meu dentista. Então, foi. Você tá em super Foi. boas mãos, Né? volta lá. Foi, em Não, 1900 e e... foi mesmo, que eu lembro que eu cheguei falando pra minha, na época, esposa, o quão tinha sido tranquilo, porque ela conhecia a minha fobia, Aham, só que eu tinha que, aí eu voltei falando... bem. Eu lembro de você no final do appointment, você mencionou mesmo. Não falei? Você falou. Porque é verdade, eu tenho muito medo. Você falou assim, nossa, eu fiquei super tranquilo, Tranquilo, porque eu tenho muito Ah, medo. Joseph, você Você pagou, tem que né? voltar. Vocês combinaram. Eu não, verdade, Eu lembro dele Mas, falando. Tá tudo combinado isso aí? Inclusive, eu recomendo até hoje. Eu falo, olha, eu não lembro, mas eu lembro de falar só assim para os meus amigos. Tem uma dentista muito boa brasileira, porque brasileiro, não sei porquê, ele quer se consultar com brasileiro, né? Então, quando todo mundo que me pergunta de brasileiro, você conhece alguma dentista brasileira? Eu falo, tem uma em Newtown, se você quiser, é só você jogar no Google, colocar dentista em Newtown, que aparece lá. Bastante, várias. E tem outra coisa que ajuda bastante com fobia, é o Happy Gas, né? O óxido nitroso ajuda bastante. Ah, Você é? fica ansioso, você dá o Happy Gas pra eles, nossa, mas relaxa na Relaxa. hora. É aquele da quando a gente tiver É. filho? Ah, eu gosto. E é super bom porque é uma sedação Relaxa. Usei pra consciente, caramba. né? O paciente tá acordado, tá responsivo, e a hora que você termina a sedação, você deixa o paciente só com oxigênio em 5 minutinhos e não tem efeito Relaxa. residual nenhum. É. Pode sair, dirigir, voltar Tranquilo. a trabalhar. Show de não bola. tem- Legal, usa essa dica aí muito. também, viu? Ó, usar o Happy Gas. Tem o Happy Levar pra Gas. casa. Vai pra casa. Legal. Ai, gente, que Pra legal. criança, é fantástico. Agora, né? o que eu queria perguntar pra vocês? A gente vai sair um pouquinho da área de odontologia, mas eu acredito, né, que cruza um pouquinho. Muitos dentistas aqui trabalham na área de estética, né? Uhum. Também se cruza, porque aqui permite fazer botox, É procedimentos. uma área um pouco Como que delicada funciona? isso, porque na AFRA, no órgão que regulamenta, é uma gray area, tipo, eles não têm os parâmetros tão definidos. Até com as insurances, é uma área, assim, que a gente tem que ter cuidado do que pode ser feito dentro da clínica odontológica. Tá. Então, a gente pode fazer, por exemplo, algum tratamento envolvendo a toxina botulínica para dores, né? Isso a gente tem na Entendi. regulamentação. Mas no Brasil, isso é muito mais liberado do que aqui, É. ainda.
Interessante essa pergunta, porque eles aceitam os cursos, que não são baratos aqui, eles aceitam os pontos que os cursos na área de estética dão, mas na hora de você realmente exercer e fazer aquele tratamento, você tem limitações. Se você tiver uma reclamação, por exemplo, você fez, vamos dizer, um preenchimento ao redor do olho. Tá muito longe da boca, né? Tá. Por que você tá mexendo ali? Se der um problema, o teu insurance não vai te dar muito suporte. Então, você tem que ter cobertura. Por exemplo, eu trabalho com injectables, né? Eu trabalho com essa área de harmonização facial. Então, você tem que ter a cobertura para isso. Específica. E saber até onde você pode ir como dentista nessa área de estética. Eu atendo muitos pacientes, eu tenho muitos referrals, mas eu tenho a limitação. Tem limitação. Então, por exemplo, tem uma paciente minha que me pediu, assim, muito para eu fazer na axila dela. Eu falei, não é minha área, eu não posso. A parte do queixo eu não posso. Nem pescoço. Né? Nem pescoço eu não posso. Entendi. Então, eu recomendei ela para uma nurse que tem, né, o know-how para fazer Mas a área isso. facial, como dentista, pode. Pode. E aí só tem essa questão do insurance de estar Isso. coberto, Então, tudo certinho. Então, por exemplo, o meu insurance me cobre no que eu faço. Entendi. Né? Legal, interessante, E não tem muitos insurances que cobrem, na Não. verdade, né? É que eu conheço. E só tem aí um, o na preço do insurance vai lá em cima. Vai lá em cima, É. aqui tudo, né? Aqui Tudo. tudo se paga. Tudo se paga. Tudo Por se isso paga. que não é barato né, o tratamento. É. Por isso tá computado. Só para fechar, desculpa, a respeito dos valores, né, que você Sim. perguntou, tem, igual você disse no Brasil, os planos, né? Sim. Que aqui também existem os planos. Então, os planos de saúde também têm as clínicas dentárias daquele plano, que também é mais barato, que também é mais em conta. Entendi. E você, como uma clínica privada, você também pode ter... como que a gente fala, Patrícia, em português? rebate, Isso? né? Rebate. Você O também reembolso. pode ter o reembolso. Por exemplo, na clínica onde eu trabalho, a gente aceita todos os planos de saúde. Mas a gente não é preferred provider de nenhum plano. Então, você vai ter um gap. Você passa seu cartão, o que o seu plano pagar, e aí você paga aquele gap. A diferença. Na clínica do plano, você não paga esse gap. Entendi. Certo? Ah, legal. Tá? Como funciona o de saúde também. Alguns de saúde também é assim. Legal. Interessante saber. Então aqui também tem, né? Essa Tem. essa Uhum. É questão. um pouco diferente do sistema do Do Brasil, sistema. né? Mas tem. Legal. Joia. Vocês poderiam dizer, assim, em geral, claro, né? Tem vários tratamentos, tem várias clínicas, né? Tem várias em relação a trabalhar para alguém ou ter seu próprio consultório. A área de dentista é uma área que vocês acreditam que vocês são bem remuneradas por isso? Paga-se bem nessa área? Como profissional? Vocês motivariam alguém a seguir essa profissão porque tem um income legal? O que vocês acreditam nisso? Eu motivaria a pessoa a seguir essa profissão se ela é apaixonada pela profissão Sim. e quer se dedicar a fazer aquilo bem feito para ajudar as pessoas a atingir a sua melhor saúde bucal. Não diria que odontologia, assim, venha para cá que você vai ficar rico como dentista. Não. Não é. Uhum. Tem gente que pensa, mas não é. Sim. Porque assim, por exemplo, trabalhei muitos anos, né, trabalhando para outras pessoas. Você ganha uma porcentagem daquilo que você faz. Então, E em cima cima dessa disso porcentagem- você paga um monte de imposto. Paga muito imposto. Então, vamos dizer, se eu fiz $100 de produção, né, eu fiz um procedimento lá que o paciente pagou $100. O que efetivamente fica para mim limpo depois que eu paguei imposto por volta de 20. Uhum. Então, É. assim, se você ama odontologia, muito bom, legal. Fora que passar, só pra passar também desse processo que vocês falaram de validação, tem que amar muito também, né? Uhum. Pelo dinheiro, você pode fazer várias outras coisas que vai te dar dinheiro, talvez até Com com mais menos facilidade, estresse, né? Porque com a menos odontologia estresse. é uma profissão cansativa, É. estressante, dá problema no pescoço, dá problema nas costas. Sim. Após 20 anos exercendo, posso te contar todos os Vários problemas físicos. Eu tive um paciente, ele é um querido, é um senhor, e ele olhou assim pra mim, ele falou assim, mas ele é bem australiano, ele falou assim, mas você parece uma boa pessoa, assim, por que porque eu amo, mas se você não fosse dentista, eu seria dentista. Ele, E tem I isso can't também, understand. né? Você faz aquilo com tanto amor, assim, querendo dar o melhor, e as pessoas odeiam a gente. Tipo, I don't want to be here. I'd rather be elsewhere. I don't want to be here. Tipo, já chegam complaining, assim, né? Porque tem medo, porque tem fobia, não gosta, enfim.
Então, às vezes, assim, tipo, você fica, eu faço isso com tanto amor, né? Estudei tanto, me dediquei tanto, montei essa clínica toda linda, pra pessoa falar, eu não queria estar aqui. É um pouco Mas é bom, né? Quando eu falo mas, assim que... Depois eles mudam, né? eu falo assim que o vai. dentista converte o paciente, né? Converte. Depois ele tá happy de come back, because... Porque você tem uma experiência legal, né? Fica feliz, tá happy. É por isso que eu acho que hoje em dia, as gerações mais novas, as crianças, assim, elas gostam de ir ao dentista. Sim. Porque é uma geração que tem mais facilidade, com menos estresse. Eu acho que hoje em dia o dentista tem mais psicologia também, né? Que auxilia. Todas as faixas etárias aí, Sim. com quem tem medo, com quem tem fobia, mas eu concordo com a Patrícia a respeito de a gente paga muito imposto aqui, bem mais que no Brasil, então é se gostar muito mesmo da profissão. Porque trabalha bastante também, né? Eu acho que qualquer coisa na Austrália que você se dedica, você tem o seu retorno. O retorno, é verdade. Então, se você não gosta tanto de odonto, tem outras coisas que você pode se dedicar, fazer. né? Ou mesmo ser uma dental assistant, né? Se você cresce dentro da profissão dental assistant, vai do junior e vira uma senior dental assistant, elas só ganham bem, ganha- elas têm uma vida em muito torno de boa. 55 dólares por hora. O que não é ruim. Não, é né? verdade. Verdade. Eu acho que eu vou mudar de profissão. Vou voltar pra ser. Eu tenho algumas amigas que depois que passaram na prova, né, de dental assistant, começaram a trabalhar como dentista e começaram a pagar tanto tax, elas assim, cara, acho que eu tava gostando muito de ser dental assistant. Bem menos estresse, né? Bem menos Então, é responsabilidade. perspectiva. É verdade. Né? Mas assim, qual seria assim, um conselho para essas pessoas que amam ser dentistas e que estão lá no Brasil agora, que estão pensando de repente em vir para a Austrália, não para migrar, que a gente sabe que já está mais desafiador, mas de repente de trabalhar com isso aqui na Austrália, qual o conselho que vocês realmente dão, assim, colhendo aí todas as experiências que vocês tiveram, né, lá atrás, lá no Brasil e daqui, qual que é assim um balance, um conselho que você fala, poxa, venha aqui. Eu não sei dizer, né? Porque é o conselho de vocês. Eu acho que um summary, assim, um resumo de tudo que foi falado, eu acho que a antecipação, né, olhar, ver todas as documentações necessárias, já vir com tudo certinho, igual a Patrícia, você já aplicou do Brasil, já chegou aqui Ter com a um certo data. inglês também, né? Você pode estudar inglês no Brasil e já vir pra cá, O podendo inglês se virar auxilia. um pouco melhor, assim, porque eu vejo tanta gente chegando aqui, não consegue muito entender cru. nada, não consegue falar nada. Aí até pra você conseguir um trabalho vai ser O inglês muito é difícil. tudo, né, gente? Aqui não Eu tem acho jeito. que é muito importante ter um pouco de inglês, Tem que ter um pouco, né? pelo menos, principalmente se você quer entrar nessa área da saúde, né? Se Facilita. você vai em hospitality, vai trabalhar, né, servindo mesa, alguma coisa assim que não requer tanta comunicação com as pessoas, ok, mas se você quer efetivamente entrar na área da saúde, mesmo como assistente de dentista, tem que ter um certo nível de inglês. Aí eu acho que já antecipando isso no Brasil já auxilia muito. E eu acho que chegando aqui, trabalhando como assistente, é uma grande ajuda também, porque aí você já está ali em contato com a É um bom área, né? conselho, Dentro da sim. clínica, você já participa de congressos, já tá ali. Já tá no meio, Né? Já tá no meio, que vai auxiliar muito. As clínicas que eu trabalhei como dental assistant me auxiliaram muito, assim, na minha jornada. E é não desistir, né? Confiar, estudar e seguir firme. Legal, gente. Vocês têm alguma coisa adicional para poder acrescentar nessa profissão dentista que vocês gostariam de mencionar, que de repente eu não fiz nenhuma pergunta aqui? Eu gostaria de falar assim, valorizem seus dentistas. A gente passou por muita coisa para chegar até aqui, né? Me dói um pouco quando eu vejo, assim, as recomendações. Vai lá no 99 Dental, baratinho, né? Resolve o teu problema. Até quando, né? Até quando? Exato. Às vezes as Porque pessoas não coisas a sabem, gente né, o que é o corrige depois, 99. né, do que vem de problema, de tratamentos mal feitos, assim, com material ruim, fazer a restauração cai, entendeu? Então, Só aquele maqueia, barato né? que sai caro, dá uma entendeu? maquiada Vai ali. ter que fazer, e vai ter que refazer, e aquilo que era uma restauração vira um canal, enfim, as coisas Pode até perder se um dente, né? agravam, Porque o 99, na verdade, é uma clínica, né? Como se fosse uma clínica mais popular no Brasil, que tudo eles cobram 99. Mas, na verdade, o 99 é uma clínica de 2 dentistas bem famosos aqui, que são implantodontistas, que eles fizeram essa clínica e todo mundo é meio que indicado para eles para fazer implante. Então, ali é meio que um jogo assim bem rápido, que os dentistas ganham muito mal, é tudo muito barato e, assim,
infelizmente, o trabalho deixa a desejar, no meu Entendi. ponto de vista, nas coisas que eu já vi, assim, né? Uhum. Com certeza deve ter dentista bom trabalhando lá, não tô julgando, mas Sim. assim, o que eu já vi, as pessoas vieram com problema. Então, tem que ter cuidado, né? Uhum. Tem que ter cuidado, porque tem problemas que são reversíveis. Sim. Mas o dente, infelizmente, a gente só tem 2 oportunidades. E quando é irreversível, aí fica mais difícil e mais caro, Uhum. né? Paty, a gente tá chegando no fim, Cá, a gente tá chegando no fim, mas antes da gente encerrar, eu quero que vocês olhem para aquela câmera, falar quais são as especialização de vocês, o trabalho que vocês fazem, né? E aonde as pessoas podem encontrar vocês. Então, a nossa clínica é aqui na City, somos quase vizinhos, É. na Clarence Street. Chama Vivaldi Smile Artisans, né? Trabalhamos eu e meu marido, ele faz toda a parte de ortodontia, super, mega, hiper especializado em Invisalign, inclusive dá aula, curso disso, mentoria. Então, para quem precisar de ortodontia, ele é a pessoa. Eu faço toda a parte de clínica geral, adoro estética, fazer a parte restauradora de estética é a minha grande paixão, mas eu faço odontologia clínica geral. Tenho especialização em odontopediatria, que foi a minha primeira paixão no Brasil lá em 2005. Atendo crianças também. Então, nossa clínica, assim, é bem... tem tudo ali dentro. É bem não completa, precisa né? ir em lugar nenhum. Bem né? completa, legal. Joia. E estão bem assessorados os pacientes lá. E você, Cá, qual que é a sua especialização? Onde as pessoas te encontram? No Brasil, eu fiz especialização em estética, Uhum. né? Aqui eu trabalho como clínica geral. Uhum. Amo também, como a Patrícia, gosto muito dessa área de estética. Por isso mesmo que eu também acabei, né, me identificando um pouco com a área dos injectables, né? Uhum. Da harmonização. Mas eu trabalho como clínica geral, Uhum. né? No momento, eu trabalho numa clínica em Newtown. Uhum. Estamos tendo umas reavaliações aí, algumas Aham. coisas acontecendo, algumas novidades a vir. Aham. Mas no momento é isso. É isso. E Aham. também você atende desde criança, né? Atendo. É. Eu falo assim, que criança, o único problema é que depois eu quero que as crianças fiquem lá. Eu sei, eu já testei. Eu quero as crianças. Eu já testei. Ai, gente, que delícia, que gostoso. Muito bom mesmo ter vocês aqui. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Muito obrigada. Eu sei, de novo, assim, o quanto vocês são busy, né? E tá aqui numa quinta-feira à noite, o quão desafiador é. Mas muito obrigada mesmo por essa contribuição, não só para o nosso podcast, não só para mim, mas para a comunidade brasileira. Eu tenho certeza que vocês realmente vão ajudar as pessoas com informação, né? Que queriam vir para aqui para a Austrália, não tinha essa informação, não viu em nenhum lugar, às vezes fica com vergonha de também mandar mensagem para vocês, mas é até interessante porque agora a gente tem uma referência aí, trouxe vocês para poder falar. E se tiver mais dentistas aí também que quer vir conversar com a gente, vem. A gente faz o Mesa Redonda 2 dos dentistas, porque eu sei que tem bastante gente boa aqui também, né? Tem bastante- profissional bom. Bastante profissional bom. Aham. Mas é isso. Muito grata pelo convite. Eu que agradeço. Né? Muito Amei, legal. amei. Obrigada, gente. Então, muito obrigada, mas antes da gente encerrar, eu vou pedir pra Fran entrar aqui com os drinks, porque a gente tem aqui um brinde que a gente sela esses momentos que vocês vêm aqui, que Ai, celebridades como vocês estão aqui nesse podcast. Grata, Fran. Isso aqui, gente, a gente sempre tem um briefing antes. E eu adoro fazer esse briefing olhando ali para aquela câmera. Porque agora eu já sei um pouquinho mais da história de vocês. E sabendo aí que vocês passaram por todo esse processo de validação de diploma que não é fácil, né? A gente que faz um IELTS aqui, que já os cabelinhos já levanta. Imagine vocês terem que passar por 4 etapas em algumas fases da vida de vocês, né? Então, isso aqui é para reconhecer, né, todo esse esforço de vocês, né? Reconhecer vocês também como ótimos profissionais, porque eu realmente tenho essas referências aqui, eu sei que vocês são e eu posso me certificar diante das câmeras que vocês são ótimos profissionais. A Shirin também é uma pessoa maravilhosa, eu tenho certeza que ela, assim que validar esse diploma aí, vai estar atendendo. Já atende aí nos bastidores, muita gente, ajuda muita gente também, né? Sendo assistente, fazendo toda a parte administrativa, ajudando muitos brasileiros também. Então, isso aqui é pra dar os parabéns pra vocês, brindar e muito sucesso! Tchim, sucesso pra nós. Obrigada, pessoal. Obrigada, galera. Até a próxima, hein? Até.